Esse exercício é uma questão do cálculo da variação da entropia sobre a pressão sobre um metal. É dada pela expressão Cp, em função da temperatura, uma constante A, mais B, que é outra constante, elevada à temperatura ao cubo. A e B são dados do problema, que eu vou informar posteriormente. Eu quero saber qual a variação da entropia nesse processo isobárico a pressão constante, que aquece o metal de 1 Kelvin a 3 kelvins. Definição da entropia, seja gás, ou seja sólido, ou seja líquida, é ds igual a dq sobre T. Uma variação da entropia é igual a uma pequena quantidade de calor dividido pela temperatura, a qual essa troca de calor ocorre. O calor no processo isobárico, por definição, essa quantidade de calor, a pressão constante, é igual a Cp dt, onde nesse problema a capacidade térmica a pressão constante não é uma constante, ela depende da temperatura. E no problema, Cp em função de T é igual a mais Bt ao cubo. Eu não preciso saber os valores de A e B nesse momento. Eu só informarei no final do problema. Então daí eu vou substituir a quantidade de calor trocada à pressão constante na definição de entropia. Então ds é igual a A mais Bt ao cubo, que é o Cp, vezes T, dividido pela temperatura. Aqui eu esqueci do dt. Então a variação da entropia será igual a dividido por T, mais Bt ao cubo dividido por T. Então vai ficar Bt ao quadrado. Então eu vou integrar a entropia de uma entropia inicial até uma entropia final. Então, só um minutinho que eu farei isso aqui, só vou trocar o do lápis. Então, de uma entropia inicial até uma entropia final. E vou integrar agora aqui na temperatura. Veja que a variável de integração aqui é dt. Então, eu vou integrar de A sobre T mais Bt ao quadrado dt. Da temperatura inicial, que é 1 Kelvin, a temperatura final, que é igual a 3 kelvins. Então, integrando a entropia, ds, eu vou encontrar ΔS. A entropia é uma função de estado, então será a entropia final menos a entropia inicial, que eu vou representar por ΔS. Então, vai ficar uma constante integral de Ti até Tf, de dt sobre T, que é a primeira parcela aqui do lado direito, mais a integral de B, que é outra constante, da temperatura inicial até a temperatura final, de T ao quadrado dt. Então, o que eu vou fazer aqui é o cálculo dessa integração. Então, a variação da entropia nesse processo será igual a integral de dt sobre T é o log de T, de uma temperatura inicial até a temperatura final, mais B, a integral de T ao quadrado dt é T ao cubo sobre 3, vezes B, da temperatura inicial da temperatura final. Então, agora sim eu vou substituir os valores numéricos desse problema. Então, a variação da entropia... antes de substituir, eu vou resolver esses limites aqui. Então, vai ficar A log de TF menos A log de TI, mais B sobre 3, T ao cubo final, menos B sobre 3, T inicial ao cubo. É aqui que vocês costumam errar. Vocês costumam fazer TF menos TI ao cubo. TF menos TI ao cubo é diferente de TF ao cubo menos TI ao cubo. Tá bom? Então aqui é a propriedade de log. O log da diferença é igual ao log da razão. Então vai ficar A log de TF sobre TI mais B sobre 3 em evidência, TF ao cubo menos TI ao cubo. Então olha aqui. Aqui vocês costumam errar. Os estudantes têm mania de escrever TF menos TI e levar tudo ao cubo. Não é a mesma coisa. Então, na questão, agora sim, as constantes A e B são dados. Então, A vale aqui 11,75 milijoule por Kelvin. Milli significa 10 a menos 3, joule Kelvin. B, no problema, vale 0,48 milijoule Kelvin a quarta. Temperatura inicial 1 Kelvin. Temperatura final igual a 3 kelvins. Então, a variação da entropia nesse sistema, ΔS, será igual a 11,75 milijoule Kelvin vezes log. Aqui eu esqueci de colocar o log, então eu vou fazer aqui agora, vezes log de 3 Kelvin sobre 1 Kelvin,
mais 0,48 milijoule, Kelvin a quarta dividido por 3, ok? Esqueci de colocar esse 3 aqui, a quarta, vezes 3 Kelvin ao cubo menos 1 Kelvin ao cubo. Então, eu vou resolver aqui essa equação. Veja que Kelvin cancela com Kelvin, ok? Então, vai ficar só a unidade da parte externa aqui, fora do log. Então, ΔS vai ser 12,91 milijoule por Kelvin, mais 4,16 milijoule por Kelvin. Então, a variação da entropia total igual a 17,1 milijoule por Kelvin, um valor maior que zero, portanto, é um processo irreversível. Ok? Então, está aí a solução desse problema, usando a definição de entropia, quantidade de calor e a pressão constante, e um pouco de integração. Okay? Espero que tenham compreendido o exercício. Retorne em algum ponto caso não tenham compreendido.